Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Assassinatos de negros crescem 11,5% na década. Mortes de não negros caem quase 13% no mesmo período. O dado foi revelado nesta quinta-feira pelo Atlas da Violência, estudo do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui em São Paulo, volta às aulas. Em 2020 ainda é incerta. Wellington Mesquita. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou nesta quinta que o anúncio será feito apenas em setembro. Antes, precisa concluir o mapeamento da presença do novo coronavírus entre os estudantes. O resultado da segunda fase deste teste foi divulgado nesta quinta. 70% das crianças são assintomáticas e 25% moram em residências com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é o grupo de maior vulnerabilidade desta pandemia. A segunda fase mostra o acerto da decisão da Prefeitura de São Paulo em não autorizar o retorno às aulas no mês de setembro aqui na cidade. Estudo encontrou plástico dentro de 98% dos peixes na Amazônia. René Almeida. Isso mesmo, Felipe. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará encontrou em média 6 pedaços de plástico dentro do corpo de 98% dos peixes coletados em nascentes e riachos da Amazônia. A coordenadora da pesquisa, Dani Ribeiro, conta como esses plásticos agem no organismo do peixe. Esses plásticos eles estavam ou no estômago, no trato digestivo, estômago e intestino, ou nas brânquias, ou nos dois. Ela destaca ainda que a morte desses animais pode causar um desequilíbrio ecológico nas áreas urbanas onde esses riachos se encontram. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiori. Olha, Felipe, por aqui foi editado o decreto que aprova a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão será responsável por fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor nos próximos dias. Aprovada no Congresso, a nova legislação aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro em até 15 dias úteis. As empresas agora se preparam para atualizar as políticas de privacidade de dados dos clientes, embora as penalidades só devem começar no ano que vem. E o Senado enviou resposta ao Supremo Tribunal Federal em que defende a legalidade da reeleição do presidente, tanto do Senado quanto da Câmara. Hoje isso é vedado pela Constituição, mas o documento cita que a regra atual teve origem em uma vedação criada ainda na ditadura militar. O repórter Yuri Hudson explica. Essa petição é uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade do PTB. A legenda quer impedir que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, ambos do DEM, tentem se reeleger para o comando do Senado e da Câmara, respectivamente. Alcolumbre busca permanecer no cargo. Já Rodrigo Maia tem dito publicamente que não pretende tentar uma possível reeleição. Na última quarta-feira, ele negou mais uma vez que fosse pleitear o comando da casa. É uma conversa, nada de reeleição, nada desse assunto, eu não sou candidato à reeleição. No entanto, reservadamente, tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre comentam sobre o tema. Algumas fontes dizem até que Maia e Alcolumbre trataram sobre o assunto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na semana passada. Justiça determina que Prefeitura de Gramado apresente plano para o cumprimento do distanciamento controlado. Christian Feula, direto de Porto Alegre. A Prefeitura de Gramado, na Serra Gaúcha, precisa apresentar um plano com medidas de fiscalização dos estabelecimentos comerciais. A decisão da Justiça vem a partir de um pedido do Ministério Público, Felipe, e surgiu em virtude das cenas de aglomeração que aconteceram, em especial no último final de semana. Estabelecimentos lotados, sem respeito ao distanciamento e muitas pessoas sem máscara. O MP ainda deve investigar se houve responsabilidade do prefeito nas esferas criminal e administrativa.
Vamos ao Rio de Janeiro e a guerra contra o tráfico. Daniele Esperon. Olha, Felipe, o Rio de Janeiro vive momento de tensão desde a noite da última quarta-feira, quando começou a guerra do tráfico no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher morreu vítima de bala perdida quando tentava proteger o seu filho de 3 anos. Durante toda esta quinta-feira, moradores relataram momentos de medo em suas próprias residências. A polícia por toda a região, mas os tiros continuam frequentes na Redondeza. Conselho Nacional de Justiça afasta e processa 7 magistrados na Bahia. Vamos a Salvador, Aline Costa. Felipe, por aqui o Conselho Nacional de Justiça afastou e processou 7 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para grilagem de terras no interior do estado. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, solicitou o compartilhamento das provas e documentos colhidos durante a investigação para subsidiar o processo administrativo. Ele determinou ainda que fossem anexados os autos de todos os processos para julgamento conjunto como medida de celeridade ao caso. Dono da Amazon é o primeiro no mundo a alcançar fortuna de 200 bilhões de dólares. Pouca grana, não? Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!